TVC 16. Aqui você se vê. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Mais uma vez, este programa vai chegando ao seu lar ou aonde quer que você esteja, mas tem acesso à emissora. Vendo o programa, você vai ficar satisfeito, porque nós não estamos atacando, nem nunca fizemos ataque a outras religiões, que para a doutrina espírita isso não é necessário. Então, qualquer pessoa pode aproveitar muito esta existência e progredir muito para chegar depois na vida espiritual e estar bem. É o que nos diz a pergunta 982 de O Livro dos Espíritos. E diz, é necessário a gente ser espírita para se salvar? Não, não é necessário. O importante é ser um homem de bem, ou mulher, homem ou mulher de bem, que ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então não há motivo para a gente tirar as pessoas de outras religiões. A nossa missão deve ser ensinar o que Jesus pregou, a caridade, o amor ao próximo, sem tentar criar mais alguma coisa que possa complicar a nossa situação aqui. Porque seria muita pretensão achar que só o Espiritismo cura, só o Espiritismo resolve, só o Espiritismo leva as pessoas para o céu, dentro da concepção que as pessoas, cada um tem do céu. E não é assim, tanto que claramente a doutrina espírita nos diz isso. Mas nós levamos o otimismo, a paz a cada um de nós, porque a doutrina espírita tem três aspectos, tanto já falamos disso aqui. Um aspecto científico, que partiu da observação de fatos científicos que não podem e não puderam ser negados nunca, não só na seara espírita, mas também naqueles homens vinculados a outras religiões que produziam verdadeiros milagres. Então esse é o aspecto científico. O aspecto filosófico, porque te diz, porque um sofre, mas o outro nasce tão bem. Por que isso acontece? Então a doutrina espírita tem explicação para isso. E um aspecto religioso, ou seja, te indica que nós devemos amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Nada mais. Se nós fizermos isso, independente do cunho religioso que tivermos, nós estaremos muito bem no mundo espiritual. Daí que nós somos, o programa em si é visto por muita gente que não é espírita, mas que gosta daquilo que nós pregamos aqui cotidianamente, sempre que possível, falando da mesma coisa. Perfeito. Começamos então saudando o nosso querido amigo Luiz Weckmiller. Tudo bem, Weckmiller? Tudo bem, graças a Deus. E o senhor, como está? Tudo bem, saúde ótima, lá em casa também está tudo bem, a família está boa. Que bom. E estamos aí em plena festa, que depois você vai falar, né? Perfeito, exatamente. Que a festa aqui da cidade, a respeito do livro, Florida. Da Praça Florida de Livros, onde nós já estivemos também, um pouco apressadamente, mas porque estávamos com problema de doença que já sanou lá no nosso lar. Alô, pessoal. Estamos aqui no programa Enfoque Espírita, lembrando que o programa é às 10 horas, ao vivo, às quartas-feiras. As reprises, às quintas-feiras, às 17 horas, aos sábados, às 18 horas e também às terças-feiras, às 17 horas. Lembrando que pode ser visto o programa através do Facebook. É só digitar lá em cima, tudo junto, TV Cidade de Petrópolis. Também aceitamos perguntas, sugestões e reclamações. Enfoque Geral Petrópolis, tudo junto, @gmail.com. E também o programa pode ser visto através da internet, www.tvc16.com. Muito bem. Então, vamos fazer a leitura agora, como sempre fazemos, do livro Comandos do Amor, de André Luiz. O médium foi o Chico Xavier. O título: Não julgues teu irmão. Amigo, examina o trabalho que desempenhas, analisa a própria conduta, observa os atos que te definem, vigia as palavras que proferes, aprimora os pensamentos que emites, pondera as responsabilidades que recebeste,
aperfeiçoa os próprios sentimentos, relaciona as faltas em que, porventura, incorreste, arrola os pontos fracos da própria personalidade, inventaria os débitos em que te inseriste. Sê o investigador de ti mesmo, o defensor do próprio coração, o guarda de tua mente. Mas, se não detens contigo a função do juiz, chamado à cura das chagas sociais, não julgues o irmão do caminho, porque não existem dois problemas absolutamente iguais. E cada espírito possui um campo de manifestações particulares. Cada criatura tem o seu drama, a sua aflição, a sua dificuldade e a sua dor. Antes de julgar, busca entender o próximo e compadece-te para que a tua palavra seja uma luz de fraternidade no incentivo do bem. E, acima de tudo, lembra-te de que amanhã outros olhos pousarão sobre ti, assim como agora a tua visão se demora sobre os outros. Então, serás julgado pelos teus julgamentos e medido segundo as medidas que aplicas aos que te seguem. André Luiz. Maravilha. Muito bonita, porque nós escolhemos, especificamente, eu escolhi em casa, por quê? Eu tenho insistido muito na necessidade de nós cuidarmos da nossa psicosfera espiritual. O que é isso? Olha, é muito simples. Você entra no local onde as pessoas estão orando, seja numa igreja ou outro templo qualquer, então um sinal de respeito, aquela coisa toda. Quando se vai a Fátima ou a Lourdes, ou aqui mesmo no Brasil, aqui, lá em São Paulo, onde nós temos também uma igreja maravilhosa em Aparecida, a psicosfera do ambiente é outra. Todo mundo respeita aquele silêncio. Isso faz bem para nós. Não é esta a linha de pensamento que nós encontramos dentro de um campo de futebol, por exemplo. Com certeza. A agressividade, a forma, os pensamentos que estão ali. Então, para a nossa paz, para a paz do próximo, vamos lutar pela nossa psicosfera espiritual. Por quê? Por que espiritual? Porque, gente, os espíritos são atraídos pelos nossos pensamentos. Se você pensa mal, você vai atrair espíritos atrasados. Não necessariamente maus, porém atrasados. Mas se você pensa bem, pensa no amor, na caridade, então você vai atrair espíritos bons. E a gente tem que mudar essa psicosfera, porque mudou presidente, mudou isso, muda aquilo, muda comandante. Olha, o problema não é nosso. Se eu não posso consertar o que eventualmente está errado, onde quer que esteja, por que eu vou viver condenando todo mundo? Se eu também não tenho meios de consertar, outros também não têm, é um processo lento. Talvez nem a espiritualidade, quando tivesse possibilidade, não faria isso, por quê? Feriria o nosso livre-arbítrio. Claro. Então nós é que temos que lutar pela nossa psicosfera. À medida do que você pensa, você atrai. Então, o mesmo André Luiz que está ali, ele diz o seguinte, uma frase muito bonita dele: me digas o que tu pensas e eu direi quem anda contigo, porque você pensa e atrai. E aí nós temos esse problema sério para lidar. Mas que ótimo. O senhor entrou num assunto muito interessante. Nesse livro, Poderes da Mente, da senhora Sueli Caldas Schubert, em um determinado ponto, ela diz o seguinte: o próprio Jesus nos alerta a cada um segundo as suas obras. Claro. Não é isso? Isso que você planta, disse Jesus, é o que você semeia. Então por que toda vez que se fala alguma coisa, vem uma piadinha pesada que modifica o ambiente? Por que não se tem alguma coisa séria? Eu me lembro de certa vez, num centro espírita, não vou citar onde foi, uma pessoa foi profundamente infeliz, né?
Porque havia muita gente para tomar passe, então eram 3 ou 4 passes logo. E havia aquela psicosfera de seriedade. Olha, isso aconteceu, lamentavelmente, olha só. Então a pessoa disse assim, olha, entrou alguém responsável pelo passe e disse, por favor, temos que fazer o passe um pouquinho mais depressa, que tem muita gente para tomar o passe. Um gaiato, não sei porquê, estou contando o fato, mas não vou dar o nome, virou-se para os demais e disse assim, o passe hoje vai ser o passe do INPS. Começou, terminou, agora saiu. O pessoal riu, mas a psicosfera do ambiente mudou toda. A gente sentia que aqueles mais esclarecidos ficaram tristes, porque está todo mundo orando, porque vem com uma piadinha que não tem nada a ver. Né? Então, isso é que nós temos lutado na nossa vida íntima, mas também na nossa casa. Às vezes eu estou cantando, até a minha esposa diz, você está conversando com os bichos ou com as plantas? Eu digo, eu converso com eles, faz bem para mim, eles não me respondem, mas me tratam bem. Né? Então, por que eu vou ficar pensando mal? Mas, infelizmente, são coisas que a gente tem que corrigir, porque me diga o que tu pensas e eu direi quem anda contigo. Se você faz uma piada assim, como é que está o seu pensamento? E, consequentemente, quem anda contigo? Por isso que nós temos trazido o tema que fala tanto sobre pensamento. Perfeito, que bom, que bom. Então, seu Gama, eu gostaria de lembrar a todos exatamente sobre um evento que está acontecendo em Petrópolis, a Praça Florida de Livros. Perfeito? Esse ano o tema foi Vim para que todos tenham vida. Perfeito? E hoje, exatamente na quarta-feira, dia 17, nós temos uma palestra às 20 horas com o professor José Carlos Leal. E onde vai ser isso? Vai ser no Centro Espírita Amor e Caridade Francisco de Assis, Rua Frederico Bull, número 1, na Praça Catulo. Quem vai coordenar é o próprio Dr. Humberto Portugal. E que hora vai ser? Vai ser às 20 horas hoje, tá certo? Convidamos a todos. Convidamos a todos também. Olha, o professor, diga o nome dele aí. É José Carlos Leal. Eu tenho vários livros dele, é um homem de muita cultura, fala vários idiomas. Quem puder, não perca, porque vai gostar e sair de lá muito feliz. Muito feliz. E lembrando também que ali na Praça Dom Pedro tem um estande de livros espíritas. Conversa com as pessoas lá, elas vão lhes oferecer o melhor para que, de acordo com o seu grau evolutivo, você possa comprar o livro ou ceder o que você tem e trocar ou coisa parecida. Mas lembre-se, estão sempre à disposição de todos. E lembrando que amanhã, dia 18, será uma quinta-feira, em Petrópolis teremos às 15 horas, perfeito, o Dia do Espírita, homenagem a Allan Kardec. Na Câmara de Vereadores. Na Câmara Municipal de Vereadores aqui em Petrópolis, Praça Visconde Mauá, 89, no centro. E a coordenação é do senhor Fernando Coimbra, perfeito? E também, às 17 horas e 30 minutos, o encontro fraterno com o movimento espírita para presidentes, dirigentes de departamentos e trabalhadores dos centros espíritas, com a coordenação de dona Sandra Coronato, perfeito? O local onde vai ser feito, União Municipal Espírita de Petrópolis, a chamada UMEP, Rua Casimiro de Abreu, 295A, aqui no centro da cidade. E também às 20 horas será o encerramento desse evento. A coordenação é de dona Isaura Hart, da UMEP, perfeito? E é na União Municipal Espírita de Petrópolis, Rua Casimiro de Abreu, 295A. Contamos com a presença de todos para engrandecer cada vez mais e adquirirmos conhecimento através destas palestras. Tá bom? Muito bem. O senhor vai comentar alguma coisa sobre os núcleos? Vou sim. Bom, então acontece o seguinte. Tem pessoas que querem receber na sua casa ensinamentos espíritas. A melhor forma de você fazer é ir a um centro espírita. Se você não pode ir, porque não tem centro espírita próximo de sua casa, então
foram criados núcleos espíritas e serão criados mais, depende, pode ser até na sua casa. Por quê? Esses núcleos espíritas, então, serão avaliados para saber se realmente o espaço que você tem, as condições e principalmente o local onde você mora, porque não há ideia de concorrer criando mais centro espírita, não. É levar a doutrina espírita à sua casa e talvez aos seus vizinhos. Então, em função disso, se você mora no meio da serra, no Rio Bonito, nos Vales das Videiras, Caxambu, Carangola, Nogueira, Pedro do Rio, ou outro lugar distante, eu vou dar o telefone, você anota, e aí então telefona o nosso irmão Antônio Carlos, ele vai até a sua casa com uma equipe, e lá então vai ver o local que você tem, se realmente preencher as condições, e aí faz a fusão e, naturalmente, se for possível, então irá uma equipe na sua casa e vai falar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mais nada, depois vai ter água fluidificada, que é a água comum, vamos dizer assim, abençoada pelo fato de, como se ensina a doutrina espírita, o mesmo que acontece com a água benta, que também se conhece nas igrejas, e também disso o passe, caso a pessoa queira. Tá? Então isso pode ser feito durante algum tempo ou pouco tempo, dependendo de você e dos seus méritos e da sua vontade, tá? Perfeito. Vale a pena. Tem já 2 funcionando em Petrópolis, se Deus quiser, muitos outros virão. Com certeza. Bom, mas o telefone do Antônio Carlos, por favor, porque senão vai ser difícil de localizar. Eu tenho aqui 2235-2370 e 2237-3190. Okay? Perfeito. Sr. Gama, hoje eu queria antes de nossas perguntas, lhe fazer uma pergunta, porque me pararam na rua e me perguntaram a respeito de um assunto um pouco diferente do que estamos atualmente discutindo. É sobre a cremação. A espiritualidade ou a doutrina espírita, ela nos diz que seria melhor a cremação ou fazer o enterramento normal. Isso prejudicaria, no caso da cremação, ao espírito que deixou o corpo? Olha, digamos assim, é um hábito normal cristão de enterrar as pessoas que faleceram. Perfeito. Porque também é algo higiênico. Se você não enterrar, você tem sérios problemas. Então sempre foi assim. Porém, quando veio a doutrina espírita, que tem uma visão maior, ela diz o seguinte, não tem problema nenhum. Então surgiu a cremação, de ser cremada as pessoas, mas recomenda que deixe pelo menos 48 horas o corpo numa geladeira. Porque o que acontece? Em certos casos, tá, o corpo humano colocado do lado de fora, ele começa o apodrecimento muito rápido, começa a degenerar. Porém, não é esse o problema maior. O problema é para o próprio espírito, porque a desencarnação nem sempre é na mesma hora que o espírito morre, o corpo morre. Então o corpo fica ali, tá, não tem mais vida, porém o espírito ainda está preso por misericórdia de Deus. Por quê? Tem muita gente, e aí fez-se lei, tem muita gente que morre e nem sabe que morreu, é isso mesmo. Porque o espírito continua andando, se movimentando, estava acostumado a fazer isso quando o corpo dormia, então ele continua fazendo, não sabe o que aconteceu, vê as pessoas, o próprio corpo ele não reconhece o que é, ele se afasta e demora um tempo para ele reconhecer, porque a morte pode ser uma coisa bem tranquila, mas também pode ser uma coisa que dá um choque, porque foi súbito e não esperava, né? Não esperava. Sobretudo quando morre por acidente, ou por tiro, uma morte súbita, sempre o espírito demora um pouco. Então, a não ser nos casos de suicídio, que então isso aí em nenhuma hipótese deve fazer cremação, o restante não tem problema, desde que seja reservado 48 horas, seria o suficiente, na geladeira, e depois tira de lá, faz as despedidas e vai para a cremação, não tem problema nenhum. Perfeito. Já deu tempo. E nesse intervalo, obviamente, a gente já faz as nossas orações, lembrando ao nosso irmão que desencarnou, ou da nossa irmã que desencarnou, o conhecimento de que desencarnar é apenas passar para o mundo espiritual. Você perde o corpo físico, mas continua tão vivo e com maiores poderes do que aqui. É isso que a gente tem que mudar ao longo prazo. Morte e vida são quase que antípodas, mas veja só, não devia ser assim. O espírito, ora está vivo,
ora está desencarnado, né? Vamos chamar de vida aquele que tem vida física. Ora está vivo, ora está desencarnado. Mas a vida é a mesma que você tem aqui tem lá. As mesmas necessidades que você tem aqui vão se refletir lá também. Com isso se esclarece rápido. É claro que ele estará vivo com o corpo espiritual, que é alguma coisa que você pode ir lá, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, quando São Paulo então descreve isso muito bem no versículo 43 e 44, falando que é o corpo espiritual, que para nós, espírito, é um corpo de energia. Aliás, na enciclopédia de Parapsicologia, Metapsíquica e Espiritismo, de João Teixeira de Paulo, ele dá 70 e tantos nomes em todo o mundo pelo qual o perispírito, ou corpo espiritual, é conhecido. Mas, no cristianismo, ficou um pouco sepultado, apesar dos ensinamentos de São Paulo, o que citamos apenas como curiosidade, ok? Perfeito, perfeito. Mas nós temos que fazer um intervalo agora, senhor? Então, vamos lá. André, podemos fazer o primeiro intervalo ou temos mais um tempinho? Então, pode seguir? Então vamos lá. Então, em primeiro lugar, nós gostaríamos de começar com as perguntas e o André nos avisa, porque senão a gente se distrai e segue em frente. Exatamente, perfeito. Então, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, não é isso, minha gente? Estamos exatamente no capítulo 9. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Primeira pergunta, estudamos que os espíritos exercem influência em nossos pensamentos e atos e vimos que muitas vezes são eles que nos orientam e dirigem. Perguntamos agora, eles podem influir nos acontecimentos da vida como? Veja bem, sempre o exemplo é melhor do que tudo. Mas os espíritos, já vimos, influem os espíritos nos nossos pensamentos e atos, que é a pergunta 459. Depois, agora nós vamos entrando na fase, influem os espíritos em nossos acontecimentos da vida? Sim. Por quê? Não só pelos pensamentos, mas às vezes pelo aconselhamento. Aconselhamento, perfeito. Ele também influi. Ele não influi mexendo na matéria, isso ele não pode fazer. Pelo contrário, ele não tem poderes para isso. Mas, enfim, como é que ele faz então? Por conselhos. Um exemplo citado por Chico Xavier, recebido por Chico Xavier, no caso citado em um livro, mas um exemplo só, creio que basta. Que é o seguinte, uma mulher muito bonita, jovem, teve um encontro com um homem e engravidou. Então ela vai fazer o aborto, porque ela é muito bonita, não quer ter um filho, mas ainda não casou. Então, a mãe preocupada que ela vai fazer o aborto, e sabendo que é uma coisa complicada do ponto de vista espiritual, que gera consequências sérias e graves para o espírito, na hora que ela adormece, a mãe tira ela do corpo e as duas começam então a conversar. E a filha, então, mamãe, eu vou fazer porque a senhora mesmo me ensinou a ter um corpo bonito e tal, e eu quero manter o meu corpo, então eu vou fazer o aborto. E então a mãe insiste com a filha, não faça não, minha filha, tem gravíssimas consequências no mundo espiritual, porque você vai matar um ser que não pode se defender, é uma covardia imensa, não faça isso. Você vai ter vidas depois devendo isso, vai sofrer muito na quitação. Mas a filha estava decidida e antes de retornar, mãe, eu vou fazer de qualquer maneira porque a senhora me ensinou assim. A mãe, se sentindo responsável, pegou então um colar onde tinha o retrato de Nossa Senhora, colocou na cabeça dela e disse, reza para essa aqui te ajudar e você assim não vai fazer o aborto. Mas ela não interferiu, mas olha como sugeriu, através da conversa. Então, aconteceu o seguinte, a menina retorna, acorda e vai fazer o aborto. E ainda comenta com a pessoa lá, que é carregada de fazer o aborto, imagina se fosse minha mãe, porque no final ela botou uma cobra no meu pescoço, um retrato que tinha uma cobra, e não era nada disso, era o retrato com Nossa Senhora. Mas a entidade mudou. Por quê? As coisas, quando você está desdobrador no mundo espiritual, só entra no seu cérebro aquilo que passa pelos cinco sentidos, senão não entra. Ali era uma sugestão de espírito para espírito, não estava passando pelos sentidos. Então, a filha viu aquela maneira completamente diferente, tentou fazer o aborto, fez, mas faleceu. Então, influiu a mãe muito, mas não foi pelos pensamentos, não. Falou, conversou. Mas, infelizmente, a filha não aceitou, e aí, então, temos um problema complexo. Perfeito. Temos mais perguntas, mas então agora recebemos lá a informação
de que precisamos fazer o primeiro intervalo. Voltaremos em 1 minuto exatamente para abordar isso. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Em 1 minuto voltaremos. Por enquanto é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos começando o segundo bloco do programa Enfoque Espírita e vamos em frente com as perguntas. Perfeito. E as pessoas que quiserem podem mandar para mim, não tem problema, já foi dado o endereço e a gente responderá. Perfeito. Segunda pergunta. Os espíritos podem influir diretamente pelos pensamentos que inspiram com ação direta sobre o cumprimento de coisas? Veja bem, os espíritos podem influenciar diretamente através do pensamento, através dos sonhos e através de uma situação em que o espírito está desdobrado. Sim. E, consequentemente, encontra com a mãe e recebe essa influência. A mãe ou o pai, seja lá quem for. Então, pelos pensamentos, né, pode influir nos acontecimentos, sim, como foi o caso da mãe que influiu sobre a filha, mas não conseguiu, a filha ainda foi superior nesse aspecto. Porém, nunca fora das leis da natureza. Assim como os espíritos não têm ação sobre a mudança das leis da natureza, também, digamos assim, a pessoa não tem acesso aos espíritos de forma que eles possam fazer alguma coisa fora das leis da natureza. Não dá. Perfeito. Ele pode até, pelo contrário, aplicando as leis da natureza, conseguir coisas extraordinárias, como médiuns que recebem espírito que promovem curas para o bem. Para o mal, não. Ninguém tem liberdade suficiente para isso. Tá então, nessa altura, para o bem, sim. Jesus fazia coisas extraordinárias para o bem. Agora, para o mal, é sempre através da sugestão, do pensamento, do sonho. Tem aquelas pessoas inocentes que acham que, por exemplo, fazendo oferta para esta ou aquela entidade, a entidade vai ter poder para mudar os acontecimentos. Não tem. Mas, psiquicamente, a pessoa que faz, que toma essa atitude, ou faz ocorrer isso aí, ou seja, de colocação de prendas, olha, a psicosfera da pessoa muda, ele resolve, então, agora eu estou protegido, eu vou agir. E ele sente melhoria. Mas os espíritos não podem agir fora das leis da natureza. Prejudicá-lo a tal ponto que você faça isso ou aquilo de errado, não. Quem vai fazer é você. O livre-arbítrio nunca é eliminado. Perfeito, perfeitíssimo. Podemos citar situações de influência? Bom, sim. Os encontros aparentemente por acaso, né? Os encontros pelas tentações que aparecem para você. Então, são aquelas situações bastante comuns em que a pessoa encontra um amigo e o amigo convida, vamos dizer, para fazer uma farra assim ou assado, para fazer um passeio assim ou assado, e ali aquilo vai ter muitas consequências, tá?
morais ou imorais. Então é uma influência bem positiva, tanto do encarnado quanto do desencarnado. E o desencarnado que ficar insistindo com aquilo que vai ter essa e aquela vantagem, vai conseguir. Por isso que mesmo no caso de obsessão, Jesus quando curou, ele disse mesmo, né, daquela jovem que o pai disse, meu filho é jogado no chão, arrasta, vai no fogo, se machuca todo. E Jesus pergunta, olha, como é o seu nome? E qual o nome que ele deu? Legião. Meu nome é Legião, porque somos muitos. Então uma pessoa não tem um obsessor só, pode ter um, mas pode ter muitos, de repente, que se afinam com aquele pensamento. E aí a pessoa não consegue sair daqueles pensamentos negativos. Por isso que é importante você manter, olha de novo, a sua psicosfera muito bem limpa, só com bons pensamentos. É importante que você tenha boas leituras. É importante que os programas que você veja na sua televisão, no cinema, seja lá o que for, procure sempre elevar os seus pensamentos, a sua psicosfera. Agora, se você vai procurar as coisas erradas, bom, aí os espíritos encontram campo para fazer você errar. Perfeito. Nesse exemplo que o senhor nos deu agora, nós podemos ver uma outra lição muito importante que o próprio Livro dos Espíritos nos diz. A preocupação, a missão dos pais tomar conta e educar os filhos. O pai desse moço, o que ele fez? Ele estava tão preocupado com o filho que foi até Jesus pedir ajuda para que Jesus o ajudasse. Aí nós vemos exatamente a semelhança do que o Livro dos Espíritos nos diz, que é a missão dos pais tomar conta dos filhos. Se não me engano, é educar. 208 a 582, que diz claramente, pode-se considerar a paternidade. Quando fala paternidade é a mesma coisa que maternidade. Como missão, e a resposta é, sem contradita possível, uma verdadeira missão. Ai dos pais que não derem orientação, mas não pode impor. Né? Então eu sou espírita, gostaria que meus filhos fossem espíritas, mas eu gostaria, tento ensinar, ensinei para eles, mas eles podem ser a religião que quiserem, não é por isso que eu vou deixar de gostar deles, claro. Mas vou respeitá-lo, vou lamentar, porque eu disse também, eu já passei por essa etapa, eu acho que eu poderia ser útil para você. Porque quando você vai examinar alguma coisa, você tem que aceitar a primeira fórmula. Então se você vai dirigir um automóvel, você não aprende, porque tem várias formas e maneiras de dirigir. Mas se você não aceita nada daquilo, corre, feito um alucinado, olha, o pai não tem culpa. Então, respeitando o livre-arbítrio do filho, a gente lamenta, porque é missão. E a resposta é dura, porque diz a pergunta 208 na resposta, sem contradita possível, uma verdadeira missão. E os pais serão responsabilizados, porque isso constitui para ele uma missão. Ser pai não é fácil. Então, veja como é importante a gente entender que é missão. Então vamos prosseguir aqui. Então, o acaso gerando problemas diversos não existe? Não, o acaso não existe. Aquilo que nós pensamos que é acaso, o acaso não existe. A não ser nas coisas fortuitas. Eu vinha caminhando ali e tropecei, tá? Tropecei. Até mesmo esse tropeço pode não ser, e pode ser induzido. Mas eu vinha carregando e arrebentou uma saca e caiu as coisas no chão. Isto é um acaso. Perfeito. Né? Agora, nas leis da natureza nós não podemos interferir, então não há acaso. Se um homem corre e se esconde debaixo de uma árvore, e cai um raio e mata ele ali, porque ele estava ali debaixo, como mata às vezes bois, etc. Bom, o homem pode ter sido até sugerido pelos espíritos desencarnados para que ele fosse embaixo da árvore, porque havia a possibilidade de cair um raio lá e os espíritos mal aconselharam ele para lá. Ele foi porque ele quis. Claro. Ninguém o obrigou. Mas então, também acontecem fatos que parecem ser o acaso que influi, mas não. Nós somos conduzidos a determinados lugares para que isso aconteça. Isso ficou bastante caracterizado, sabe quando? Quando houve o primeiro ataque
a Hiroshima com arma atômica. Tinha sim. pessoas que nunca tinham ido lá, mas foi para conhecer a cidade e ficou lá. Porque aconteceu, era o que exato. está. Feliz aquele que tiver a oportunidade de estar com Jesus. E, evidentemente, tiveram a possibilidade de conviver com ele. Mas, depois ele nos deixou os exemplos e retornou para o mundo espiritual, porque a missão dele estava cumprida. Perfeito. Sem influir no nosso livre-arbítrio. Você pode decorar a Bíblia todinha e não ter valor nenhum. Porque, na verdade, isso não adianta. Adianta é você cumprir os ensinamentos morais. Eu vou repetir. Os ensinamentos morais que tiver na Bíblia. Perfeito. Tá? Ou na sua religião também, nos ensinamentos morais. Perfeito. Praticamente, o senhor já, a pergunta que eu faria, posso fazê-la de novo, o senhor já acabou de responder. Um homem se abriga debaixo de uma árvore em função da tempestade e é atingido por um raio. Não foi, então, um mero acaso? Não, olha, veja, tem muita gente que o avião cai, mas nem todos morrem. Exatamente. É uma coisa impressionante. Quando o avião cai, é aquela destruição gigantesca, mas algumas pessoas saem ilesas, outras saem muito machucadas, mas não morrem, e outros desencarnam ali na hora. E olha que quando André Luiz conta o desastre de avião no livro Nosso Lar, uma coisa que ele mostra ali interessante, e isso era ser muito bom se todas as pessoas prestassem atenção à doutrina espírita, analisassem o que se passa ali. Porque tem muitos espíritos que, vendo o corpo dele esticado no chão, não acreditam que morreu, saem dali desesperados para fugir dos inimigos. Mas ele já não foge mais, porque ele agora voltou à condição de espírito. Continua vivo, porque o corpo espiritual é a cópia do corpo físico. Pelo contrário, o corpo físico é que é cópia do corpo espiritual, porque é a mente que faz, né? André Luiz explica isso muito bem no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, quando fala de perispírito e do corpo mental. Então, o importante é nós entendermos que a nossa influência sobre os outros vai sempre na sugestão, para que a gente não pense que forçamos os outros, ou os outros nos forçaram a fazer. Eu não tenho culpa de nada não, foi por acaso. Aí o Criador estaria perdido, né? Com porque certeza, o universo, tudo seria essa um acaso. perfeição que a gente vê no universo, sai agora um cometa, ele vai voltar daqui a 69 anos, 6 meses, 15 dias, e naquela oportunidade ele quietinho ali, cumprindo a sua missão, cumprindo as leis. Como é que a gente podia que aconteceu por acaso? Não, não foi acaso. Estava previsto, são leis. Assim como as leis físicas são perfeitas e exatas, as leis morais também são. Então, respeita o livre-arbítrio de cada um. Faz a besteira que você quiser, depois escolhe. Com certeza. Jesus narrou a situação de um encarnado obsediado por uma legião de espíritos. Estaria anulado a capacidade de reação daquele homem? Não, se ele for uma pessoa acostumada àquela a frase de Jesus, que está em Mateus, eu não me lembro o capítulo, parece que é 10 também. Vigiai e orai. Porque se a gente vigia e orar, sabe quem está ao nosso lado. Então, em função disso, não existe essa possibilidade de ficar anulada a reação nossa. Não tem. Nós realmente temos consciência do que fazemos, senão não podemos ser responsabilizados. Tá? Certo, perfeito. Livre-arbítrio há de ser mantido, isso é uma coisa interessante. E no louco? Bom, o louco ele não está mais respondendo o que ele faz, então não é problema, porque ele não responde por aquilo. Tá? O cérebro dele, cérebro físico, está enlouquecido. E aí vem a pergunta que já me fizeram, seu Gama, tem espírito louco? Tem sim. Ele fica no mundo espiritual com aquela mesma sequela que só que num determinado momento ele vai ser atendido. Então a cura é muito mais rápida do que na Terra. Certo. Assim como André Luiz nos mostra no livro Nosso Lar, que ele tinha um problema grave, que ele foi operado, até veio a morrer em virtude disso, mas no mundo espiritual, com passes, rapidamente ele ficou curado do que ele achava que era um câncer incurável. Ele nem tinha percebido a situação dele ainda quando já estavam tratando. Então, no mundo espiritual, o espírito em si, ele tem o corpo espiritual que registra tudo, inclusive as doenças que a pessoa vai ter que passar, como resgate, tá? E as conquistas que ele tem que fazer dentro disso aí. Mas acaso, no sentido de que caiu do céu para ele, não. Com certeza, está certo, sim. Podem espíritos inferiores causar sérios embaraços à vida? Não, entendeu?
Porque eles não podem fazer sérios, mas ele pode nos induzir a nós fazermos coisa errada. Então, eles fazerem diretamente para nós, não. Então, às vezes é curioso isso, talvez a gente mais à frente vai tocar num assunto, mas tem pessoas que, então, acreditam muito em certas coisas. Eu acho, às vezes, com pena, quando eu vejo uma pessoa acender uma vela, oferecendo isso para conseguir um determinado favor. Oh, meu Deus! Se você está oferecendo luz para aquele espírito, como essas pessoas dizem, eu estou iluminando, levando luz para ele, eu digo, meu Deus, se ele não tem luz, como é que ele vai te ajudar? É com a luz de vela que ele vai te ajudar? Ah, mas não é mesmo. Então, não vejo na Bíblia, em ponto nenhum, ou em outro local de lógica, que você ganhe alguma coisa acendendo vela para iluminar quem quer que seja. É um hábito religioso respeitável, mas dizer que aquilo ali é um ato de fé, no sentido de que, estou aqui, tudo bem, eu ofereço isso, minha gratidão, mas dizer que precisa iluminar quem vai fazer alguma coisa por você, ou vai conseguir porque tem vela, seria fazer uma coisa material, levar algum favor para o desencarnado. E não é o caso. Que eles não, na realidade... Mas se criou isso. Pode ver que algumas religiões não têm essa história de véu de jeito nenhum. Não tem. Porque não tem sentido estar acendendo vela. Era melhor acender o holofote, né? Mas as pessoas naquela época não tinham holofote, fazer vela para dar luz para ele. Mas luz para ele por quê? É a luz material que ele precisa da luz espiritual, que vem através da conversa, da transformação ética e moral. Tentar comprar financeiramente a entrada do reino do céu vai ser complicado. Não pode ser o homem mais rico do mundo, quando desencarnar, vai se ver numa situação muito aflitiva, porque ele vivia ao lado de milhões ou bilhões de pessoas passando necessidade. E ele guardou aquilo tudo para ele. Para quê? Agora não pode usar. Para quê? Então, pelo contrário, ele tem um comprometimento espiritual gigantesco. Não ajudou nada a ninguém com aquilo tudo que ele ganhou. Então, nossa, quando chega até lá, ainda tem que justificar-se perante isso. Perfeito, perfeito. Espíritos inferiores podem nos fazer favores como a prosperidade? Não, claro que não. Eles não podem fazer dando a prosperidade para nós. Mas, se forem espíritos mais elevados, pode nos aconselhar ao trabalho digno, à dedicação, ao estudo. Vai depender de nós. A iniciativa tem que ser nossa. Os espíritos não mandam no nosso destino, de forma nenhuma. Mas eles podem influir dessa maneira. Não podem nos melhorar diretamente, porque são quantas mães resolviam o problema dos filhos. Né? Mas não podem. Mas vem as filhas, às vezes não se desesperam, porque eles sabem, estão desencarnados, que a vida continua. Né? Aquilo que fizermos, vamos colher. Isto que tu semeias, disse Jesus, é o que você vai colher. Então, o que ela está semeando? Calma, não há motivo para desesperar. Vai colher e vai acertar. Com certeza. Temos que fazer um segundo intervalo, voltaremos em 1 minuto. O assunto é interessante, porque tem tantas pessoas que empurram o problema para os espíritos, não, são nós mesmos. Voltaremos em 1 minuto e até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Estamos de volta
com o último bloco do programa Enfoque Espírita de hoje. Então, sabemos que existem espíritos que prometem riqueza e prosperidade. Podem influir nessas ocorrências? Podem, pelos pensamentos que sugerem para nós, mas quem toma a decisão somos nós mesmos. Perfeito. Né? Aí é uma coisa importantíssima. Tem várias perguntas, o Vecmeira sabe de cor. Começa com a pergunta 747, mas tem várias perguntas. Deus julga pela intenção. Pela intenção. Então, aqueles que sugeriram que estão desencarnados vão responder por isso. Não porque eles tenham conseguido, porque o outro fez, porque é o livre-arbítrio. Mas ele tem minimizado a responsabilidade que ele foi sugerido por outro. Mas, de qualquer forma, isso acontece. Então, a influência está sempre a nível de pensamento. Por isso, gente, o Joana de Anjos, você mostrou um livro falando sobre poderes da mente. Os poderes da mente. Então, é muito importante. Olha, Joana de Anjos chega a dizer assim, tá claro, no livro Ser Consciente, lá na introdução, ela diz então, o homem é e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Aquilo que ele cultiva no interior dele constitui a essência e legitimidade dele. Ele é aquilo. Né? Então não adianta, o estágio espiritual que se ele encontra é aquele, não adianta você tentar mudar, não. Você prega para um índio que não recebeu uma instrução, prega durante 10 anos, mas ele vai continuar a ser índio com aquele pensamento dele, não vai mudar. Com certeza. Ele não está em condições ainda, né? Vai levar tecnologia nuclear para um índio, por mais que ele estude, você não vai conseguir chegar, o estágio é esse. Né? A menos que ele saia de lá, venha para cá, vai cursar universidades, aí pode melhorar bastante. Né? Exato, perfeito. Para algumas pessoas, tudo parece dar errado. Seria destino da pessoa ou atuação de inimigos espirituais? Não, realmente o problema é da intenção, tá? Como sempre. É a pergunta 658, 747, 658 também. Então, ali diz que, já não temos dito que tudo julga pela intenção, quer dizer, então, tudo parece que dá errado, porque realmente algumas coisas nós não podemos nem devemos fazer. A espiritualidade não colabora para nos intuir para o bem nem para o mal, deixa a gente fazer. Mas, sem apoio espiritual para fazermos o bem é complicado. Nós precisamos mudar a nossa psicosfera. Certo. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, eu não posso comprar os favores de Deus. Então, tem pessoas que fazem ofertas, seja nos templos, fora dos templos, onde quer que seja, nas esquinas, achando que com isso vai conseguir que os espíritos facilitem o nosso trabalho. É a mesma coisa da vela, mas também não vai conseguir. Né? Nós não conseguimos dobrar aqueles que nada mais são do que nós mesmos sem o corpo físico. Perfeito. Então ele não tem poder, porque se todos tivessem, o mundo seria uma bandalha. Não, não tem. Mas pelos pensamentos, pelas sugestões, pelos sonhos, aí a gente pode ceder, mas porque nós já temos a inclinação para o mal. Ah, sim, né? Concordo. Lembra na tentação que fizeram para Jesus, que tem uma coisa muito interessante, né? Isso. E Jesus depois então se coloca para ele quem é, ele se afasta, né? Porque nem só de pão vive o homem. Só de pão vive o homem, foi o que Jesus disse, entre outras coisas. Então, é importantíssimo a gente analisar assim. Perfeito. Mas, na realidade, se você estiver fazendo alguma coisa errada, eles podem, de acordo com a afinidade entre você e o seu guardião, o seu guia, ou o que for, o seu anjo da guarda, ele dizer, cuidado, pode acontecer isso, seu Gama? Olha, para ele nos orientar, pode. Sim, para nos orientar, pode. Mas para o bem eles podem interferir. Eu volto a contar aqui. Sim, perfeito. Olha, lembra que eu contei? Posso repetir, quando foi da compra do prédio do Centro de Esclarecimentos Espíritas, que comprou-se aquilo, foi o Carlos Henrique Martins Teixeira, que comprou o prédio. E então, prédio não, a casa, né? Fica assim. E quando me mostrou, aquilo era teoricamente tombado. Eu orei muito, pedi a Deus, a coisa que eu nem devia divulgar de público, mas isso tem talvez 25 anos. Isso. E veio aquela coisa, aquela intuição, e da intuição, o sonho nítido de uma entidade, me dizendo, não é tombado, manda ver, você está errado.
Ó, por que aquilo foi bom? Porque, afinal de contas, o Carlão aceitou a ideia de voltar lá para ver. O engenheiro já tinha visto, ou pelo menos falou que tinha visto, que era tombado. Não era. Hoje é um belo centro que está lá. Que bom, tá? que bom. Estará recebendo aí a qualquer momento mais um nossa visita para divulgar a doutrina. Isso. Perfeitíssimo. Porque é para o bem. Para o bem. Aí houve uma interferência. Interferência. Tá, para o bem. Mesmo assim, a interferência foi dependendo da minha atitude. Eu podia dizer, isso a senhor não quer nem saber. Exato. Não, mas não foi assim. Mas o senhor acreditou. Isso é importante. Então, pessoas existem que agradecem tudo a Deus. Outras, porém, agradecem ao Espírito que o protege. Qual deles está correto? Olha, é interessante, a gente sempre diz que agradeça a Deus e ao santo tal, mas deveria agradecer direto a Deus, né? Claro. Porque o santo não pode fazer nada se Deus não permitir. Não permitir. Mas é o nosso hábito, né? Vai para o santo tal, ou para... faz um agradecimento para o santo tal ou para o santo tal, e eu digo, caramba, você gera uma responsabilidade para eles. E eles não podem cumprir. É importante dizer, mas as pessoas não aceitam. Eu gosto do meu santo, é com ele que eu vou fazer. Tudo bem, entendeu? Mas se você for direto a Deus, o próprio santo vai te atender. Claro. Né? Mas a gente tem sempre assim, o santo está mais perto, Deus está muito longe, então eu vou fazer para o santo. É coisa curiosa, né? E olha que nenhum dos chamados santos que nós conhecemos e respeitamos, tem um livro lindo chamado, que fala dos santos, né? Mediunidade dos Santos, que é um livro maravilhoso, contando. Então eles faziam muita coisa. Por quê? Porque eles tinham faculdade que Deus permitiu que eles tinham aquela faculdade. A faculdade de cura, por exemplo, de produzir determinados efeitos físicos extraordinários. Mas por que isso? Porque Deus permitiu, as leis divinas permitem que seja feito assim. Mas sempre a interferência para o bem. Para curar, às vezes acontece essa interferência quando há méritos. Perfeito. Não havendo méritos, não tem interferência nenhuma. Então nós podemos concluir que Deus nos ajuda... Direto ou indiretamente. Direto e indiretamente. De acordo com o seu proceder para o bem. Claro. Porque se ele recebeu, vamos supor, o dom de, hoje, entre aspas, santo, é porque ele fez por onde para estar nessa situação. Uma pessoa recebe o dom de curar. E cura muita gente durante muitos anos. Mas, de repente, começa a cobrar, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Isso. Olha, perde toda a proteção espiritual. E aí, o que vai acontecer? Vamos a outra pergunta, por favor. Não interessa comentar nada. Para algumas pessoas, tudo parece acontecer por ação dos espíritos. Acreditam na ação deles para alcançarem seus objetivos. Até pagam a terceiros para fazerem oferendas. Essa atitude dá resultado? Claro que não. Entendeu? Claro que não. Veja se nós pudéssemos modificar as leis da natureza ou o que tem que acontecer em função de oferendas que a gente faz. Eu respeito o que os outros façam. Não tem dúvida. Até porque quando eles fazem, eles ficam crentes que vão receber, então essa força eles pelo menos adquirem. Mas o que eles fizeram é por eles mesmos. Os espíritos não podem mudar o nosso destino. Qual a mãe que não faria do filho, mesmo que ele fosse o pior criminoso, não faria do filho um santo? Claro que sim, faria. Certeza. Então estaria um mundo perturbado, perdido, não tem condições. Aliás, é por isso, quando me perguntaram, foi uma pergunta até muito curiosa, no centro espírita. Pode então um pai ou uma mãe ser o nosso guia espiritual? Eu disse não. Ele disse, pô, mas minha mãe ia querer o meu bem, eu digo, ia acabar interferindo. E muito, E muito. Então ela não pode. Tem que ser um espírito bom, mais evoluído do que o que está encarnado, e então para ajudá-lo. A mãe ia distorcer os fatos, que para a mãe, normalmente os filhos ou as filhas nunca estão errados, né? Ou erram menos, ou não é tão grave assim, perdoa, dá uma chance para ele e tal. Mas na verdade não adianta você fazer isso. Mas pode mudar a sua psicosfera porque acha que fez alguma coisa de bem. Não ajuda, não pode fazer. Você não pode torcer as coisas para defender uma situação que não foi correta. Perfeito. Então, infelizmente, a gente tem que ficar na base do aconselhamento, né? Não pode interferir. Imagina, influi os espíritos sobre nossos pensamentos e atos muito mais do que supõe. Não raros são eles que vos orientam e dirigem.
Então, se influem nossos pensamentos e atos, e até nos acontecimentos, são eles que nos influem e dirigem. Mas, dentro das leis da natureza, e não pode influenciar para mudar nada. Tá certo. Então, muitas vezes, você encontra uma situação, como aconteceu aquele médium famoso nos Estados Unidos, Edgar Cayce? Edgar Cayce, que ele, por exemplo, adormecido, ou pelo menos deitado, e num estado que seria letargia, catalepsia, mas ele falava. Então, de olhos fechados, as pessoas passavam ao lado dele e ele identificava a doença e o remédio. Pode ir embora, vinha outro. Ele identificava. Assim, ele fazia milhares de consultas por dia. Ele mesmo não fazia nada. A pessoa que tinha obrigação de ver o que tinha e confirmava que tinha. Daí ele ficou esse grande mistério, que é o senhor Edgar Cayce, né? E as suas previsões, lamentavelmente, isso mesmo. Elas aconteceram, tem outras que ainda não aconteceram, mas a gente pede a Deus que não aconteça. Não aconteça. Porque fala coisas terríveis para o final do tempo. Tá? Infelizmente. Mas vamos lá. Existem pessoas que nada fazem para o próximo, não as ajudam e, no entanto, para eles tudo parece dar certo. Como explicar? Olha, é uma prova dificílima. Talvez uma das mais difíceis. Por quê? Quando dá tudo para você, você esquece a existência de Deus, as responsabilidades para com os pais. Né? Isso aconteceu como exemplo, então somente acontece todo dia, mas como exemplo acontecia com aqueles dirigentes romanos, reis ou não. Os Césares. Os Césares. E a forma como eles agiam. Então matavam milhões de pessoas. Não, mas é para o bem. Que bem? Né? Para manter o poder. Exato, era para manter o poder romano. E assim fizeram. E se deram bem com a vida? Não. Né? Me faz lembrar uma situação muito curiosa de Constantino. Constantino assumiu o poder dele foi quando Diocleciano renunciou no ano 305. Tem uma diferença de 5 ou 6 anos aí, mas isso é coisa que vamos esquecer. É porque é por causa de não conferir com o calendário cristão. Então, Diocleciano, que matava muito cristão, renunciou. Aí, Constantino, então, assume o poder em Roma, mata duas pessoas que dirigiam especificamente a força na França e na Espanha, assume o poder único. E aí então ele disse, bom, já que brigavam tanto assim por causa de religião, vamos deixar de praticar essa religião que a mim não incomoda. E por causa disso, então, ele implantou-se a paz e viveu tranquilo. E ele, então, fez uma série de modificações. Mas é interessante, aí, claro, o cristianismo começou a crescer. Por que a gente pode falar assim? Por favor, a gente não pode esquecer, pelo número de seitas que existiram no princípio do cristianismo, muita coisa. Que nós estamos falando de coisa séria. Sim. Então, eram milhares de seitas, quem tem os cátaros, etc., ao longo dos séculos. Mas depois aquilo foi eliminado. Então, ele juntava sempre sacerdotes que andavam junto com ele, e ele, então, imperador, mas tinha sempre sacerdotes, mas foi ficando mais velho, foi ficando bastante idoso, doente. E ele, então, fazia questão de deixar aquelas cerimônias que se faz para as pessoas que estão quase morrendo para encaminhar a alma para o céu, né? E Constantino deixou uma imagem curiosa para a posteridade. Ele estava sempre sentindo-se muito mal e muito doente. Ele adotou a orientação de religiosos da religião que ele passou a aceitar e vamos respeitar, mas que dizia, então, que, no caso, ele teria que aceitar aquilo que são dogmas, não vou respeitar os dogmas também. Aí fizeram aquelas coisas todas, e ele estava cercado de sacerdotes, então ele diz a seguinte declaração, eu sou o único que pode ter certeza que eu vou entrar no céu, porque eu estou abençoado por todo mundo. Valeu a pena ter sempre esses homens me cercando durante toda a vida. Ora, o céu foi feito só para ele e mais ninguém. Não, não é assim. Aconteceu porque o que tinha que acontecer daí para frente aconteceu. Mas é a tal história. Ele, com o imperador do Oriente e do Ocidente, com todos os poderes, colocou aquelas pessoas, quando eu estiver morrendo, vocês me deem isso aí, porque assim eu quero ir para o céu direto. Claro, muito fácil. Se foi ou não foi, Deus sabe. Ele também sabe, né? Com certeza. Só que o nosso tempo também terminou.
Perfeito. Mas então nós estamos terminando, seu Gamba. Estamos, já terminamos. Infelizmente, nós estamos terminando. Exatamente, já recebi o sinal lá. Ah, tá certo. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras às 10 horas ao vivo, reprises às quintas-feiras às 17 horas, aos sábados às 18 horas e às terças-feiras às 17 horas. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. E para nós, meus irmãos, que desejamos para todos uma semana muito tranquila, de muita paz, que sabemos que esse programa vai ser repetido outras tantas vezes, pedimos a Deus que abençoe a todos, seguindo aquela frase linda do Chico Xavier que nos diz: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC 16. Aqui você se vê. Aqui você encontra as coisas mais gostosas nessa Páscoa para fazer você sorrir. Peito A100 ou paleta bovina quilo, 12,98. Peixe site tipo bacalhau quilo, 27,90. Filé de merluza 800 gramas, 15,98. Coxa de frango sadia bandeja 1 quilo, 5,99. Açúcar União 1 quilo, 1,99. Azeite Vila Flor extra virgem 500 ml, 12,98. Fralda Hipopó Baby econômica, 26,99. Páscoa Bramil, tudo para você sorrir e aproveitar. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Estacionamento rotativo do Hotel Orleans. Segurança, conforto e qualidade no atendimento. Só aqui no Hotel Orleans